hoje eu vou conversar com duas amigas demais, amigas assim que a gente pode dizer que é a Escola do Empreendedor e essa empresa que eu vou entrevistar caminharam juntas, cresceram juntas e tem uma história ali que é impossível separar. Estou conversando hoje com a Corpore, com Marcira e com Rívia. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Deem suas palavras iniciais aí, conta rapidinho pra gente o que é a Corpore, pra galera já saber. A Corpore é uma clínica de estética especializada, né, em transformar de um jeito diferente, de um jeito onde a sua identidade é preservada, levando a beleza de forma individual para cada mulher. Arrasou. Tudo. Sobrou nada pra você. Sobrou não. Gente, nosso podcast, ele começa com uma pergunta que não tem nada a ver com a empresa, certo? A pergunta é, como vocês eram quando criança? Cada uma pode falar separadamente. Como é que vocês eram lá no iniciozinho, quando vocês eram criancinha? Pra começar, né, eu sou do interior. Né, Qual interior? Eu sou de Goianinha. Vim pra cá muito novinha, com 6 anos. E vim pra estudar. Na verdade, meu pai trouxe a família toda pra estudar, né? Como a maioria das famílias que moram no interior e tem essa visão de que o estudo é a base da construção da vida da gente. Meu pai, como bom professor, trouxe a família pra cá. E aí, aqui a gente foi construindo a identidade da nossa família, né? Então, eu sou a filha do meio, a famosa filha do meio. 3? De 3 filhos, né? Eu costumo dizer que eu sou a filha do equilíbrio. Eu tenho uma irmã que é muito ligada no 220, eu tenho um irmão que é muito de boas, e eu era, assim, intermediária, né? Então, eu sempre vi a... Quem é 220? É a primeira ou a terceira? É a terceira, a caçula. Terceira, né? A caçula. Porque eu já ouvi isso, que o último é sempre... A caçula. É sempre mais agitado, Isso. né? E aí é isso, viemos pra cá, meu pai, né, sempre com a educação como base para os filhos. E depois que eu me formei, né, me formei em fisioterapia, todo mundo voltou pro interior e eu fiquei. Pronto, e aí aqui eu fui construindo a minha família e a minha carreira profissional. Por que você não quis voltar pro interior? Porque eu acho que não me cabia mais, né? Então eu não me via mais presa num lugar físico em que eu sabia que ali não tinha, naquele momento não tinha muita oportunidade para mim. Então eu nunca tive mais desejo de voltar. E eu não me via mais lá, né? E lá é o meu lugar de descanso, de aconchego, de pausar. Então realmente eu vou praticamente todo final de semana. E aí é onde eu pauso, onde eu, né? Naquela área de lazer, né? Isso, na área de lazer. Naquela área de lazer. Ali é massa, viu? Ô, Rívia, mas você veio com que idade pra Natal? Eu vim com 6. E como era a Rívia nessa idade? Era agitada, era calma? Não, nunca fui muito agitada, sempre fui muito centrada. Eu era assim, sentava na frente da sala, muito obediente, então meu pai dizia não faça, eu não fazia, então eu sempre fui aquela filha muito tranquila. A Marcira teve a oportunidade de me conhecer na adolescência, então ela pode comprovar comigo que eu fui uma adolescência muito tranquila. Então, aquela famosa frase que só vai namorar quando tiver 18 anos e estiver estudando, pronto, eu cumpri a risca, né? Então... Fez tudo certinho. Tudo certinho. Então, tinha muito, assim, foco de estudo. E era isso. Eu nunca fui uma criança muito aventureira. Eu sempre fui os passos muito firmes, né? Sabia onde estava pisando, sabia para onde estava indo. Eu lembro que com 11 anos eu já sabia o que eu ia ser, então eu já disse que eu ia ser fisioterapeuta. Com 11 anos? 11 anos. Eu fui atendida por uma fisioterapeuta e aí eu disse, eu quero ser isso aqui que eu não quero ser. E aí eu fui correndo atrás. Acho que com 11 anos a pessoa nem sabe o que é fisioterapeuta. Isso. E aí, assim, eu sempre fui muito centrada, assim, muito tranquila, sem muitos rompantes, sem muitas novidades. E é isso, eu acho que é assim, muito equilibrada, vamos dizer assim, né? E sua sócia, hein? Vamos saber agora. Acho que o oposto. Eu imaginei. O oposto, total oposto. Como era a Marcira criança? Vixe, Marcira criança era... Assim, na verdade, assim, eu não tive muita oportunidade de ser criança. Não tive esse aspecto, assim, de não ter responsabilidade, de brincar sem preocupação, né? Eu venho de uma família que não tinha muitas condições financeiras, minha mãe era doente, né? Tinha um problema de saúde e a nossa atenção, assim, era muito voltada, assim, para os cuidados com a minha irmã mais nova, né? Que não tinha a ausência da minha mãe e para os cuidados com a minha mãe mesmo, né? Então, não era uma criança muito, assim, eu era arteira, assim, que
várias cicatrizes, assim, mas pronto, não brincava muito na rua, sempre fui assim, eu tinha asma, né? Sou asmática até hoje, então assim, asmático não pode, tipo assim, não pode pra poeira, não pode fazer não sei o quê, né? Então era uma criança realmente mais reservada dentro de casa. E aí pronto, aí depois dos 7, né? Depois dos 7, 8 anos ali, aí na verdade não tive essa infância de brincar, não sei o que, era muito assim, hospital, médico com minha mãe, acompanhar e tudo, então assim. Já criança? Já criança. Então não tive essa folga toda, não, assim. Uma vez Mas era ou outra, agitada. Era agitada quando eu dava, assim, eu era agitada, mas era mais assim, relacionada mesmo a esses cuidados, assim. Não brinquei muito, não. Na fase criança, não. Eu descontei na adolescência. Eu ia dizer agora, mas na adolescência. Ela tá falando tanto da descontei. criança. Na criança não, né? Na criança não, Na criança não. Como era a Macira adolescente? Ah, Macira adolescente sempre foi muito responsável, acho que Rívia, né? Sim. Por exemplo, eu Vocês sabia conheceram quantos anos? Vixe, eu tinha 18, E eu 19. 19. 20 Minha no filha máximo, 18, eu 19. Sim, então já não é adolescência, é já juventude. Juventude. Não é adolescência de 13, 14. Não. Conheceram onde? Na escola de enfermagem, no Da curso UFRN. técnico, foi no técnico de enfermagem. Técnico de enfermagem da UFRN. E aí, assim, mas na adolescência mesmo, assim, de 13 até 18, assim, trabalhava muito, já tinha tino de empreendedora, assim, faltava as coisas em casa. Disse, não dá pra ficar as coisas faltando em casa e eu aqui parada, né? Aí fui vender pastel, fui vender bolo no meio da rua. Foi? Nem sabia dessa parte. Foi, eu fazia pastel, eu e minha avó, a gente fazia pastel, aí eu ia pra, tipo, um preparatório pra aula de reforço. Sim. Aí, nesse caminho, eu vendia pastel, vendia bolo. E quando chegava lá também, eu vendia pastel, vendia bolo. Aí, pronto. Aí, foi quando eu comecei, assim, a vender mesmo. Eu disse, não, agora eu sei como cuidar da minha família. Aí, pronto. Aí, do pastel, do bolo, aí eu fui pra bijuteria, fazer aqueles bichos de bijuteria, que eram a moda danada, aquelas pulseiras entrançadas e tal. Aí, assim, nessa adolescência aí, era também muito dedicada à família, a cuidar delas três, né? Da minha irmã, da minha avó e da minha mãe. Aí pronto, aí na adolescência mesmo, né? Aí eu já trabalhava, assim, já tinha um trabalho, né? Mais formal e tal. Aí eu dizia, olha, sexta, sábado e domingo, sim, já não contem muito Não mais conto comigo. Mas assim, tipo assim, esse dinheiro aqui é de casa. Esse dinheiro aqui. Tanto é que eu. Então, quando você começou a trabalhar, você já colocava dinheiro em casa, não? Já colocava dinheiro em casa. Já tinha essa divisão. Responsabilidade. Eu já sabia que, tipo assim, não, esse aqui é meu, esse aqui é outra coisa. E quando assim que a gente terminou o técnico, a gente passou no concurso. E assim que eu assumi o concurso, eu dizia, não, esse final de semana. As duas passaram juntas? Juntas. Foi. Juntas. Caramba, que massa. Porque na verdade O técnico é 2 anos, é? Na UFRN era 3, três na anos. nossa época. Mas antes de a gente terminar o técnico, teve o concurso. Teve um processo seletivo, não, do próprio. Não, concurso mesmo. Não, teve um concurso do Estado, mas no período do técnico de enfermagem, nós duas fomos pré-selecionadas para ser cuidadoras de idosos. Sim, foi. Teve isso também. Porque nós éramos assim, não é porque a gente quer ser melhor do que ninguém, não, mas assim, a gente éramos muito. Não é que a gente quer ser, mas nós somos. Nós éramos Mas muito nós somos. estudiosas, né? Assim, a gente tinha esse tino de gostar de Era. fazer movimento, então participamos da organização de formatura e a gente era muito proativa. Sim. E aí, nesse processo, nós fomos convidadas para ser cuidadoras de idosos, antes de terminar o curso. Foi. E aí, assim, diferente da trajetória de Macira, que Macira sempre teve essa responsabilidade financeira dentro de casa, eu não tinha essa responsabilidade financeira. E aí eu não aguentei. Né? Se eu não vou, Era porque brava, tinha era muitas brava. questões que Era pesado. que meio que feriam a minha trajetória, né? Sim. E aí eu disse, eu não preciso passar por isso. Era em casa ou era em... Era em- numa era numa casa. casa. Era numa casa. E Macira ficou, porque Macira tinha necessidade, necessidade né, mesmo financeira de estar arcando com algumas coisas, né? Então, nossa trajetória se encontra, mas a gente tinha esses pontos bem
um pouco distintos, né? Que eu, assim, eu conseguia me dedicar muito mais só a estudar. A Macira tinha essa outra vertente de ter responsabilidade financeira. Mas passamos no mesmo concurso. Foi. Aí antes da gente terminar o técnico, teve um concurso do Estado. Aí a gente fez o concurso do Estado, a gente passou um concurso do Estado. Aí eu lembro que quando a gente terminou o técnico, eu disse pra Rívia, Rívia, como é que é tirar férias? Vou tirar férias pela primeira vez na minha vida. Aí Rívia... Você vinha emendando desde lá da adolescência. Não sabia nem que era férias. 15, 16 anos. Aí eu disse, aí Rívia, vamos tirar férias, amiga. Aí a gente tirou férias, aí eu lembro que a gente foi pra Pipa, aí não sei o que, aí chegou de Pipa, a gente foi pra Jacumã, que minha avó tinha minha irmã que morava em Jacumã. Aí a gente foi pra Jacumã. Aí a gente em Jacumã, minha mãe liga. Vocês estão sendo... Vocês foram convocadas no concurso do Estado. Certo, correndo. Aí vocês têm que voltar, vocês vão ter que arrumar a documentação, não sei o quê. Aí disse, tá, a gente volta. A gente voltou no outro dia, né, pra Natal. Aí Rívia ficou naquela, a gente assume, não sei o quê, porque ela tinha acabado de passar pra fisioterapia. E fisioterapia ser tempo integral na UFRN. Aí pronto, mas a gente passou no mesmo concurso. Aí, nessa decisão de Rívia, ela pediu prorrogação de 30 dias. De 30 dias e eu assumi logo, né? A única coisa que eu queria na vida era assumir. Aí eu assumi em outubro e Rívia em dezembro. Assumiu um pouquinho depois. Porque assim, nessa época eu tinha passado no mesmo ano, no mesmo período que a gente passou para o concurso, eu tinha passado para o FRN, né? Como eu disse, eu tinha esse meu objetivo muito bem definido. Então eu passei no meu terceiro vestibular. Eu já entrei com 21 anos, né? E aí eu disse, nada vai me atrapalhar. Se eu for preciso abrir mão do concurso, eu vou abrir. E aí, nessa decisão, que aí as mães da gente são muito importantes nesse processo, inclusive nós duas temos uma trajetória muito parecida de mães que tinham umas doenças crônicas, que a gente tinha essa responsabilidade com as mães. Perdemos as mães também, né? Tanto eu quanto a Macira não temos mais nossas mães. E aí eu me lembro de chegar pro meu pai, que teve sempre essa base da educação, e dizer, pai, eu não vou aguentar. Porque é um curso integral que demanda muito esforço, muita dedicação. E como é que eu vou dar plantão? Aí meu pai, na sua sabedoria, disse, não, minha filha, se você achar que não dá, se dedica ao seu curso de fisioterapia. E minha mãe disse, ela não vai desistir. Todo mundo trabalha e estuda, por que ela não vai aguentar? Eita, rochada. Ela não vai deixar de assumir, não. Pronto, e aí nesse dia eu disse, eu vou assumir. Pronto, se minha mãe disse que eu vou aguentar, eu vou aguentar. E aí aguentei, né? Realmente foram 5 anos de muito sacrifício. Porque eu trabalhava o dia inteiro, estudava o dia inteiro, né, manhã e tarde, e dava plantão noturno. Então foram 5 anos dando plantão noturno. E eu era conhecida na faculdade como a tia da mochila. Porque a minha vida toda era carregada nas minhas costas. Então, tudo que você imaginar, toalha, roupa de plantão, roupa da faculdade, roupa do estágio, a marmita, então tudo que você imaginar, eu tomava banho no CB e me secava com papel toalha, quando eu esquecia a toalha, por exemplo. E aí eu era conhecida como a tia da mochila, né? Você faria de novo isso aí? Faria sim. Acho esse tipo não me arrependo. Esse tipo de fala da mãe não sobre o assunto, mas no sentido de formar resiliência. Não exatamente a decisão de fazer ou não fazer, de ficar ou não fazer, mas a decisão de dizer assim, você pode sim, você consegue, vá lá, em frente, sofra e faça. É uma lição de resiliência forte. Com certeza você está olhando assim, pensando, mas teve tanto momento que eu quis desistir. Teve. Aí no caminho teve assim, algumas juras, tipo assim, quando eu terminar esses 5 anos, eu nunca mais dou um plantão na minha vida, a não ser que seja necessário, né? Graças a Deus, nunca mais dei. Mas assim, a gente vai nesse caminho, a gente vai fazendo algumas que na época eu não via como meta, né? Porque eu não tinha muito essa visão de empreendedor e tal. Mas eu dizia assim, vou focar aqui, vou fazer isso e nunca mais eu faço isso na minha vida. E assim, tô cumprindo. Né? Tô cumprindo. E vocês desde o primeiro dia de aula já estavam juntos ou se encontraram em algum momento específico? Não, no primeiro dia de aula. Eu passei na suplência, na verdade, né? Aí ligaram pra mim, eu fui pra UFRN, quando eu cheguei, eles já tinham iniciado as aulas, e eu lembro que eles estavam sentados num hall que tinha num sofá. Aí tava uma outra colega minha, que tinha feito amizade com Rívia na época. Aí eu cheguei perto dessa pessoa, a Evelyn. E Evelyn, aí eu disse, oi Evelyn, tudo bem? Isso aqui, ela, eu disse que ia
fazer parte da turma. Então deixa eu apresentar você. Aí apresentou ela e Rose, que a gente formou um quarteto e só se separou no último dia já, assim. E aí a gente era um quarteto. Aí, às vezes eu faltava mais do que as meninas, né? Às vezes não tinha dinheiro para ir para todas as aulas. Eu trabalhava, já tinha um emprego fixo, trabalhava no turno da tarde. E às vezes as meninas ficavam, vamos ficar, não sei o quê. Por exemplo, informática eu não paguei com as meninas, né, que era no turno da tarde, aí pronto. Além do processo seletivo que a gente passou à noite, aí às vezes aí faltava bastante. E assim, graças a Deus que eu tive elas, assim, elas eram meu suporte, assim, porque você perdeu tal coisa, porque você não veio hoje? Eu disse, não deu, não sei o quê, né? Não, mas tem tal trabalho, a gente vai botar aqui seu nome. Não, faça essa parte. Então, assim, as meninas me ajudaram muito nesse processo. E do fim do curso até a Corpore, são quantos anos? Vixe, não Do contei. fim do curso, a Corpore foi 2021, 11 anos. 11 anos. 11 anos. 11 anos. E vocês continuaram juntas nesses 11 anos? Sim. Continuamos. Mas nada profissional, só amizade. Nada Nada profissional. profissional. Só amizade. Nada profissional, só amizade. Só amizade. E o que fez vocês em 2021 resolver abrir uma empresa? Assim, na verdade, a ideia... Não, Marcília já tinha essa veia empreendedora, Porque assim, a gente né? precisa entender que vocês tinham conquistado tudo que vocês queriam. Estavam estabilizadas, tinham um concurso, né? Formadas. Marcília não contou aqui, mas Marcília fez enfermagem, né? Isso. Então assim, as duas tinham feito técnico, fizeram superior, Isso. passaram no concurso, aí inventaram de abrir uma empresa. E tem mais, eu tinha passado em outro concurso, né? Eu já Sim, tava. Eu já era. Você já era. tinha 2, né? Marcília já tinha dois. Já tinha concurso federal, né? Já tinha concurso já federal. tinha Um dois. federal e um estadual. O que bateu assim, cara? Não, na verdade, quem lançou a proposta fui eu. Marcília já tinha uma veia empreendedora, já tinha tentado empreender antes. Também no ramo de cursos, né, voltados para a área da saúde. Solar. Sol Sol e e mar. mar. Sol e mar. Sol e Sol e mar. mar. Minha tida Sol e mar. Né? Sol e mar. E assim, eu dei o start de empreender. Na verdade, eu acho que fisioterapeuta, quando a gente sai da faculdade, a gente tem dois caminhos. Um é o emprego público, né? Que você vai fazer concurso. E o outro é empreender, porque o fisioterapeuta é um empreendedor nato. Começa a atender domiciliar, se não for para clínica, né? Ser funcionário de outras empresas, você acaba que abre a sua ou vai atender domiciliar. Mas você atendia? Não, Atendia? não, eu passei a atender domiciliar, mas depois que eu saí da clínica. E aí, nesse atendimento, essa rotina de atendimento começou a ficar muito cansativo. Eu fui percebendo que era deslocamento, tinha essa mão de obra que estava levando as coisas. E pandemia. E veio a pandemia. E aí... E o menino pequeno. E o menino pequeno. Tu foi tudo Pandemia junto. 2020, né? 2020. 2020. E aí eu também tava tentando abrir um negócio que não tinha dado certo. E a gente conversando sobre. Já só já tava no passado enterrado já há muito tempo. Aí, mas eu tinha acabado de tentar abrir um negócio assim que eu achava que ia dar muito certo, assim, que ia ser, ia ser sucesso na minha cabeça, né? Claro. Aí. Tem que ser, né? Mas Qual era a área? era saúde. Mas aí, graças a Deus, assim, com muito discernimento, por já ter tido outras vivências, né? E nessa época, eu tava vendendo cosméticos, assim, tava bem, graças a Deus, assim, tava conseguindo tirar uma ótima renda. Além dos 2 empregos, eu tava conseguindo tirar uma ótima renda. Mas eu queria ter alguma coisa. Aí eu acho que a gente conversando lá em casa. Foi, sofá. No sofá de casa, aí... ele que foi o primeiro canto da Corpore, foi a sala lá de casa, inclusive ficou entulhado lá um bocado de coisa, tá com um tempão. Aí a gente conversando, aí ela dizendo justamente isso, que tava difícil, de pandemia, de João, de entrar na casa dos outros, o gasto energético de entrar na casa dos outros. Eu com o Benício pequeno e tal, aí eu disse, eu queria ter um negócio, mas esse não deu certo. Aí ela disse, por que a gente não abre juntas? Foi exatamente assim. Porque assim, quando ela veio falar sobre o projeto que ela estava querendo iniciar, né, eram outras pessoas, né? E assim, eu nunca me coloquei na posição de amiga, não faça não. Por que tu não deixa de fazer com ela, fazer comigo? Não, eu perguntei, mas que você acha que não dá certo? Você não é E aí aquela jogar um balde de água fria no projeto? Não, ela foi jogou expondo o que ela estava sentindo, né? Pra que achava que não ia dar muito certo. Foi quando, por que a gente não faz um negócio juntas? Bem assim. Do nada. Assim, Do nada. Mas você já vinha pensando nisso? Não, eu só falava com ela sobre as dificuldades do atendimento domiciliar, mas nunca tinha parado para pensar, né? Como seria abrir uma empresa e começar a atender. E aí
eu lancei a proposta para a Cira, né? Inclusive eu chamo ela de Cira, tá? Eu sei. Eu Cira. lancei a proposta para a Cira, disse, Cira, por que a gente não faz, não trabalhamos juntas? Eu assumo a parte corporal, você assume a parte facial. Foi exatamente assim, né? Facial, a gente começa a fazer alguns cursos, né? Porque a gente só tinha, era físio, uma Cira enfermeira, mas a gente não entendia muito do mundo da estética, né? A gente vai começar, a gente estuda e aí a gente vê como é que a gente faz. Aí eu disse, amiga, de pele eu só entendo de ferida. Entendo de ferida só. Só trabalho com ferida. Minha vida inteira foi ferida. Eu disse, amiga, mas é tudo pele. É tudo pele. Olha, você não, quando alguém tá ferido, não sei o que, você não passa alguma coisa? Eu digo, amiga, passo, prescrevo uma pomada, uma coisa assim. Ela, amiga, é pele. É pele, olha. Você vai entrar assim, já com muita coisa na frente. Você já conhece anatomia, não sei o que, não sei o que. Eu disse, amiga, tu acha que isso dá certo? Dá sim. Dá certo, dá certo. Rapaz, eu achei que Macira que tinha sido a impulsionadora da Corpora. Não, foi não. Rapaz, Riva empreendedora. Eu ainda fui a duvidadora. Eu disse, Olha, Riva empreendedora aí, viu? Foi. Despertou, né? Olha. Foi. Foi, Aí eu sim. disse, não, então tá bom, a gente abre, mas assim, não vou botar um paciente de ferida dentro da Corpore. Não quero ver mais ferida. É da Corpora, não, porque não tinha nome. Não ainda, tinha né? nome, não tinha nome. Aí eu Ela disse, disse, olha, só tem uma condição. Eu tô há tantos anos trabalhando Tava querendo largar assim. com filho, não quero mais. Aí eu disse, eu lembro que eu até tentei argumentar, mas no final das contas eu disse, não, tá certo. Tá bom, a gente não faz. Mas eu sempre dizia, ela, tu vem com uma carga de quase 13 anos. Tu conhece muita gente e a gente não vai aproveitar isso. E ela disse, eu não quero, não, tudo bem. Então, se você feridas vai ser só no SUS, eu dizia. então, Feridas tá, vai ser só se no você SUS. não quer, então não quer. Pronto, e aí a gente começou a estruturar. E aí quando veio a segunda insight de Cira, né? Agora a gente precisa de uma pessoa. Porque a gente não sabe fazer isso, não. A gente precisa de uma pessoa. Eu conheço uma pessoa. Aí foi quando ela, tu lembra de fulaninho? E Ciclaninho começou a falar. E eu vou ligar pra ela agora. Aí foi quando apareceu... Me ligou. Apareceu. Ela ligou, né? Mas eu acho muito massa, porque vocês realmente foram na garra, viu? Agora, uma coisa que todo mundo fala e é super verdade, né? Vocês foram na garra, mas desde o início buscando conhecimento. Sempre. Foi. Tanto na área de gestão, com a gente, e com outros cursos, outras coisas, como na área técnica. Vocês não param um segundo. Sempre se atualizando e tal. Então, isso para mim é um diferencial gigante. Porque no dia 1, vocês disseram, a gente precisa de uma pessoa de gestão. Foi. Precisa. Isso é muito massa. Precisa. E outra coisa que a gente tem muito forte desde o primeiro dia é assim, a empresa vai nascer, mas a nossa amizade vai prevalecer Isso. independente da empresa. E se for preciso, a gente fecha a empresa, mas não termina a amizade. Isso, assim, são pactos que a gente Massa. fez, assim, no sofá daquela casa, em 1900, É. né? E aí, né, a gente... 2021. 1900. Isso foi uma preocupação de Macira, né? Porque eu não tenho esse tipo de preocupação. É. Porque, assim, eu sou muito tranquila com relação a isso, assim. Eu tenho isso muito bem definido na minha cabeça. Se existe alguma coisa na empresa, é Macira empresa, Riva empresa, Macira amiga, Riva amiga, assim. Eu consigo diferenciar isso muito, muito bem. Então, assim, eu nunca foi uma preocupação minha. Sim. Mas Macira, ela verbalizou mesmo. Ó, agora só uma condição é que a amizade não se acabe. E eu disse, é só isso? É porque talvez, como ela não vinha muito dessa parte de empreendedorismo... Não tinha os Não traumas. tinha os traumas, né? E a gente Das sociedades traz das trauma. sociedades, né? Assim, eu tinha tentado algumas sociedades, né? Eu vinha de alguns outros contextos, né? Eu tinha vindo de uma outra mentoria que eu não tinha achado tão produtiva, né? E aí, quando eu pensei na mentoria, né, com você, eu pensei em alguma coisa realmente que fosse realmente estruturar a Corpore em todos os pilares e não com os pilares soltos. Sim. Que a gente vê muito no mercado, né? Hoje em dia não, graças a Deus as coisas evoluíram muito. Mas naquela época, o que a gente tinha aqui em Natal de mentoria era muita coisa solta, né? Marketing, né? Finanças, Sim. né? E a gente... Isso. Eu disse, não, a gente precisa de algo que sane realmente e que estruture, né? Tanto é que quando a gente foi fazer Você lembra daquele primeiro O Canvas. Canva que a gente fez, O modelo né? de negócio. O modelo de negócio que a gente fez. Eu tenho essa foto até hoje. Que a gente bateu lá no co-work, ali em Capão Macio. No Cabo Macio. É que o caso, um negócio assim. Isso. E aí a gente fez o Canva com os post-its e tal, pensando
Foi um encontro, inclusive, na pandemia ainda ali. Pandemia. Eu lembro que a gente tá de Pandemia. máscara. Pandemia. Na época, no dia, tem essa foto, a gente tá de máscara. Tô com uma máscara verde, bem estranha, inclusive. Eu nem sei que usava aquela máscara. Você já Mas naquela época era tinha um monte de tipo de máscara, não era? Era a moda, A né? moda. Era a roupa que a gente tinha, né? Era. Aí era todo Dava mundo de pra trocar, máscara. né? Dava pra trocar, exato. E eu lembro que a gente fez várias reuniões online, aí teve um momento que a gente resolveu fazer presencial quando a gente fez o modelo de negócio. Isso mesmo. E a gente precisa resgatar aquele modelo de negócio. É importante, de vez em quando, a gente dá. Ver como é que a gente voltar, né? pensou lá no Isso. início, e onde é que a gente tá alinhado. E aí me diga uma coisa. Vocês disseram que não iam romper a amizade se a Corpore... A amizade estava antes da Corpore, mas teve algum momento aí que vocês tipo, estremeceram, tipo, tô cansado de uma, tô cansado da outra. Não, eu não digo estremecer, porque eu não acho que o que a gente enfrenta na Corpore, né, como empresa, gestão de empresa, seja suficiente para estremecer. Mas, assim, a gente se conhece muito. Então, quando a gente vê que não vai chegar uma solução, né, naquele momento, a gente tende a dar uma baixada, vamos dar uma baixada aqui e foca em outras coisas. Uma autorregulação, né? Resolve depois. Boa. E, assim, não fica... E eu acho que a gente... Não fica nenhum sentimento assim, né? Eu sou muito mais impulsiva do que Rívia. Eu levo as coisas muito a extremo, assim. Eu tenho muitos picos, assim. Muitos rompantes. E, às vezes, eu passo desse limite. Eu acho que uma das coisas que eu adquiri foi a maturidade de reconhecer que tô errada. Aí, às vezes, quando eu faço alguma besteira, aí eu vou e compro um doce, aí deixo... Rívia, quando quer comer doce, pensa, tomara que uma Cília brigue comigo, que ela traz um doce depois. Ela faz... Aí eu reconheço, aí eu vou, compro um doce, né? E boto em cima da mesa dela com um bilhete de desculpa e desse tal. jeito. Aí a gente senta depois. Se alinha. Se Já alinha. coloquei duas coisas importantes aqui para quem tem sociedade, preste atenção. Não resolva nada na hora da briga. Na impulsividade. Sentiu que estremeceu, calou pro seu canto. Como diz aquela música, se aveste não, que nada é pra já, né? Resolve depois. E segundo, reconhecer quando tá errado. Eu acho. Tem mais alguma sacada de sociedade que vocês podiam compartilhar? São 5 anos de sociedade, né? E são 5 anos. São 5 anos, eu acho. O que é que vocês diriam assim, que é o que fez a gente chegar aqui? Em termos de sociedade mesmo. De sociedade, eu acho que a gente identificar que a gente não é completo, primeiro de tudo, que eu sou boa em algumas coisas e a minha sócia é boa em outras. Né? Eu acho que a gente, desde o princípio, a gente soube dividir muito bem. Eu sempre digo que Marcília é a cabeça criativa. Ela é a que, por ter essa inquietação dela nata, então ela tem muitas ideias, muitas. E por eu ser um pouco mais tranquila, mais cautelosa, eu digo, não, peraí, eu gostei da ideia, mas por que a gente não faz assim, sabe? Que aí eu tenho esse perfil um pouco mais... como é que eu digo a palavra certa? Eu tenho um perfil, de assim, peraí, vamos pensar e vamos analisar se assim vai funcionar. E aí a gente identificar essas particularidades e entender que ela tem esse jeito dela e que é importante para a empresa que ela seja assim como eu tenho minha personalidade e assim, vou aproveitar na empresa dessa forma. E assim, não tem ninguém perfeito. Eu não sou perfeita no que eu faço, Marcília também não é perfeita, mas aquilo que eu faço de melhor, eu sei aproveitar na empresa pelo que eu faço de melhor. E Marcília pelo que ela faz melhor. Acho que é a divisão das tarefas. Entender que uma completa a outra. Não existe essa de tipo... eu acho que eu trabalho mais porque eu faço isso, eu acho que eu trabalho menos porque eu faço aquilo, não... Uma coisa que eu acho interessante na Corpore é que é mais fácil vocês estarem dizendo que a outra merece mais do que você merece mais. Numa reunião nossa, vocês estão sempre pela outra. Tipo assim, uma tá... Tipo assim, eu acho que ela está trabalhando mais que eu acho que... Do que o contrário, do que ia puxar para si. Isso eu acho massa. Isso é um processo difícil, porque normalmente... Isso porque vocês vêm de uma amizade, né? Mas normalmente quando você começa uma sociedade, tá cada um medindo ali o centímetro, o minuto que trabalhou, a reunião que foi a mais, e vocês não fazem isso. Acho que isso é um dos motivos da sobrevivência da Corpore. Essa relação massa de vocês. E dentro das divisões, né, a gente nunca tomou uma decisão sem a outra saber, assim. Eu acho que a gente divide muito bem, mas, por exemplo, eu fico com marketing, né, assim, exemplificando, eu fico com marketing, Rívia fica com financeiro.
a gente tem autonomia para fazer, para resolver muitas coisas sozinhas, mas a gente sempre avisa. Tipo, ó, marketing, eu aprovo os vídeos que vêm lá da escola, né? Mas, por exemplo, eu reviso os roteiros da gente, né, de gravação, mas eu sempre digo, Rívia, isso aqui ficou para tal data, esse vídeo vai sair desse jeito, a gente precisa fazer uma alteração assim. E Rívia é comigo, tipo assim, Cira, aquele boleto, ela é financeira, né? Aquele boleto a gente tem que renegociar. Você fez essa compra aqui, mas veja se você consegue para dia tal. Dia tal vai ser melhor. Então, assim, a gente se avisa muitas coisas, assim. É difícil acontecer alguma coisa na Corpore, assim, sem outra estar sabendo. Acontece. Até porque se não acontecer, tem hora que não flui. Velocidade, né? Precisa de decisões, às vezes, que imediata, mas depois que faz, a gente sempre comunica, tive que fazer isso porque chegou aqui e tal, não sei o quê. E quando acontece alguma coisa que a gente julga que deveria ter sido comunicada, geralmente eu sou um pouco mais transparente quando tá acontecendo alguma coisa que Cira faz que eu não julgo ter sido interessante. Eu digo, eu sempre digo, eu gosto de ficar sabendo, viu? A gente sempre conversa sobre. Que eu acho importante estar nesse alinhamento, para dar a sensação de que você não conhece o que está acontecendo, né, debaixo da sua empresa. Eu acho importante ela ficar sabendo o que eu estou fazendo e eu ficar sabendo o que ela está fazendo também. A gente tem isso muito latente. Massa demais. 6 aqui já dá um e-book. 6 ações para ter uma sociedade duradoura e em paz. Não resolver nada na impulsividade. Reconhecer quando está errado e mandar um docinho. Mandar um docinho. Só reconhecer sem o docinho não serve de nada. Não serve de nada. Reconhecer as habilidades de cada uma e as fragilidades também, para compensar. Dividir funções, eu vi que vocês têm uma divisão muito clara, né? Não tomar decisões sem outra saber e ser transparente. Fechou, perfeito. Um e-book, como ter sorte de sucesso. E agora me diga uma coisa. A Corpore está fazendo 5 anos, né? Isso. 5 anos. 5 anos de história. E nessa trajetória, a Corpore passou por muitos momentos, muitos endereços, muitos passos de crescimento, né? Conta muitas viradas de chave. Como é que começou? Onde é que começou a Corpore? Onde é que foi indo? Rapaz, assim, vamos lá. A gente começou pela persona. Mas antes de começar pela pessoa, eu costumo dizer, porque meu marido sempre disse que a primeira empresa que ele viu na vida dele começa sem dinheiro, né? Eu preciso apresentar várias a ele. Ele diz, de estética. Ele diz, eu nunca vi uma coisa de estética começar com quanto que a gente tinha, assim? Na hora era 2.500. Isso. Depois que apareceu 2.500, clínica de estética. 2.500, né? E aí, assim, foi realmente com a cara, coragem e muito estudo, né? E aí a gente tinha isso bem definido. Vamos montar a empresa, vamos contratar, né? O dinheiro que a gente tem vai ser para mentoria, que foi, né? Fez a mentoria. E aí vamos comprar as coisas no cartão. Aí depois a gente colocou mais 4.500. Isso. E aí surgiu a estrutura da Corpore, né? A gente contou com um parceiro inicial, né? Que tinha uma sala, né? Perto onde a gente trabalhava, próximo da casa de Macira. Só que essa sala era compartilhada. E que tinha a ver com a persona que a gente queria um lugar perto do hospital. Isso. Sim. A gente procurou algo que era perto do hospital. Mas você explica aí pra câmera o que é persona e como é que foi montada a persona da Corpore. Porque pode ser que alguém esteja assistindo e não sabe, né? Às vezes falar da persona? Porque isso aqui vai para toda a rede de saúde do Rio Grande do Norte. Então, de repente... Você sabe, com certeza. Meu Deus. A persona é o que a gente mapeia como sendo o nosso cliente ideal, né? Quando a gente projeta a empresa, a gente projeta para alguém, né? Para resolver a dor, para sanar a dor de alguém. E naquele momento, a persona da Corpore, até hoje, né? Mas naquele momento, a persona muito forte da Corpore eram profissionais da área da saúde que precisavam ser atendidos e que precisavam de autocuidado. E a gente sabe o quanto é difícil pessoas da área da saúde se cuidarem, né? Que sempre posterga essa questão de cuidado. Mas o local foi muito projetado perto... Com relação à persona, né? Com relação a essa pessoa, um profissional da área da saúde. Então, tinha que ser próximo a um hospital, né? E aí tinha muitos elos de ligação, porque ele também ficava perto da minha casa, que era ponto de apoio. Como o Rívia falou, né? A gente montava e desmontava a sala. Rapaz, mas
Só vou interromper um negócio sobre a pessoa, porque isso é muito sensacional. Isso é muito sensacional. Começar sem dinheiro é muito sensacional. Eu preciso apresentar... Para não dizer outro nome, é outro muito marido. sensacional. José Clécio. Clécio. Preciso dizer a Clécio que tem muita empresa que começa sem dinheiro. Viu? As que vieram até agora, nenhuma começou com dinheiro. Das que vieram no podcast esse ano. Então estamos na média, tá bom? Então, Tá boa. Vocês Tá são a bom. sexta, eu acho que é a sexta. Seja, né, Júlia? É a sexta e até o momento nenhuma começou sem dinheiro. Mas nenhuma começou com dinheiro. Então Tá tá, bom. tá de boa. E vai sem dinheiro mesmo, até o dinheiro aparecer. Agora, você pensar no meu público e decidir o local por causa do público é de uma assertividade gigante. É isso, mas a gente pensou realmente nisso. A gente Não é um lugar pensou... movimentado, lugar, não. É o local que meu público tá. Tá, e assim, como a Cira falou, a gente tem esse tabu na área da saúde, que eu não sei por que que a gente não se cuida, né? A gente cuida tanto dos outros e acaba que esquece de cuidar da gente. E aí, no meio dos plantões, eu já sentia essa necessidade. Eu dizia pra Cira, o pessoal pede liberação sentado numa cadeira, eu no plantão, massagem, eu me recusava a fazer. Você já né? sentia isso? Já nos Enquanto profissional da plantões, saúde. nos plantões, eu no plantão, chegava assim, os colegas diziam, Riva, dá uma apertadinha aqui, tô toda doída. E aí eu dizia, como é que eu vou lhe atender sentado numa cadeira de plástico? Eu me sentia incomodada, porque eu sabia que eu não estava entregando, né? Sim. Mas, assim, já era o suficiente para aquela pessoa. Aí eu fiquei pensando, ai, Macira, o povo quer me pagar sentado numa cadeira de plástico. Imagina se a gente tivesse uma clínica, Uma maca, uma né? maca, que fosse um espaço que realmente pudesse a gente entregar realmente o que aquele cliente queria, né? E que público fantástico. Foi, Né? e aí Porque a realmente gente... a saúde não se cuida. Isso, e aí não se cuida. E aí, assim, a gente fez a persona, né? Pensou na persona e começamos a trabalhar em cima, né? Do que a gente tinha pensado. A gente tinha um problema, porque a nossa sala é uma sala dividida. A gente dividia a sala com uma nutricionista. Nesse primeiro ponto. Nesse né? primeiro ponto. E E aí era dentro de um box. de um box de cross. Eu tava pensando se era academia, que era um box de cross. era um né? box de cross. E aí a gente tinha um primeiro grande desafio, né? Além de inaugurar, né? Sem ter cliente, sem ter... do jeito que a gente inaugurou. A gente tinha um grande desafio, que era dividir o espaço com outro profissional. E aí a solução foi montar e desmontar todo dia. Era. E aí a gente montava Faça com que tem, né? e desmontava. Isso. Fantástico. Aí, às vezes, as coisas ficavam no carro dela, às vezes na sala da minha casa, que era na rua por trás, na Sim. época, né? Aí ficava nisso. E a gente alugou 2 tardes, né? Era apenas 2 tardes nessa época. A gente também não tinha muito dinheiro pra alugar muito Sim. tempo, não. E a gente tinha que E nem tinha concentrar. cliente ainda, né? Pra encher. Né? tinha. Aí eram 2 tardes. Era a quarta e a quinta. Aí pronto, era alugada essas tardes e aí foi. Aí com um pouco de tempo... Um mês depois, o dono chega pra gente e diz, vou se mudar. Eita. E aí a gente com papelaria impressa, com o Instagram rodando com endereço, as clientes que já estavam em tratamento, já estavam tratando pela questão da facilidade de chegar Do e aí ponto. do ponto. E aí veio o primeiro desafio, né? Precisamos nos mudar com 30 dias. A gente não tinha mais dinheiro para fazer investimento, a gente pegou nossos panfletos e cortamos. Cortou. Tiramos o A endereço. parte de baixo. Porque a gente não tinha como investir em outra coisa, né? Sim. Então, vamos cortar, Cira. Cortar aqui e vai só os serviços, sem endereço, sem nada. Tem o Instagram, Tinha né? telefone, tinha o Tinha o Instagram. Instagram. Mas eu podia ter um endereço que a pessoa pediu endereço errado, né? Então, Isso. melhor tirar. Que aí, quando a gente se mudou, foi o terceiro desafio. Aonde a gente tava, as pessoas não nos encontravam. Não tinha como colocar todo na frente, Sim. porque estava num processo e era alugado e tinha que ser junto com a logo da outra pessoa. E brigar. Tinha briga, porque o dele era tudo preto, o nosso tinha essa tendência mais Mais feminina. menina. Nesse segundo No ponto. segundo ponto. Mas a gente foi com a mesma pessoa. Ele Isso. chegou pra gente e disse assim, ó, eu posso até montar uma sala pra vocês, pra gente continuar a parceria, mas eu vou mudar. Vocês querem vir Ah, tá, comigo entendi. ou não? Aí a gente vai. Só tem essa opção ali. Não tinha outra E opção. não era... Sim, queremos muito. Não tinha outra opção, porque o ponto que a gente tava, a gente não tinha como pagar ele todo, que era Aham. um box de cross. A gente não tinha dinheiro. Eu disse, Cira, a gente não Não, tem nem. outra possibilidade. Todos os pontos que eram próximos ao hospital, a gente precisaria estruturar. A gente não tinha dinheiro. Então, ele deu a opção de estruturar pra gente e a gente disse, vamos embora. Mega parceiro ele na época. Perfeito. Mas nós tinha essa fomos- questão da... Aí a gente disse, não, é perto... Porque, assim, era teoricamente perto. Teoricamente, a nossa cabeça era perto. Mas
Mas a rua não era boa de acesso. Era esquisita. A gente tinha que fechar cedo, não podia passar do horário de atendimento. Não, chegou a conhecer, não. Não. E aí, era como se fosse um galpão. Era como se fosse um galpão. E tinha uma laje em cima e a gente ficava nessa laje de cima. Então, da laje de cima até a rua, a gente não escutava ninguém lá fora. Tinha que estar de olho no telefone quando a cliente ia chegar. Tinha que ir pra porta, a cliente colocava no GPS e não achava. A gente pagou pra trabalhar nesse Muitas ponto. vezes eu corria, quando ela dizia, tô chegando, eu corria da sala pra chegar, eu via a cliente passando, e eu, aqui. E a cliente, Riva, eu me perdi, eu tô indo embora. Não voltava. Era. E aí foi uma fase muito difícil. Foi quando... Foi horrível. Sim, eu acho que foi... Isso já tinha um ano? Não! Quer dizer que ele pediu ele decidiu sair? Caramba! Foi, não tinha um ano. Estrutura tudo, pensa tudo aí. Olha, a gente inaugurou em agosto, quando foi em Outubro, a gente tava se mudando. Foi. Você Porque eu viajou. viajei, isso, em outubro a gente tava se mudando. Caramba! Foi. E Aí teve foi mais terrível. E nesse ponto ficou quanto tempo? 2 meses. Foi quando eu cheguei. Não, Foi ficou dezembro, mais. né? Não, foi quando chegou dezembro. E assim, eu cheguei pra Cira. E ela me lembra como hoje, porque a gente teve um faturamento incrível do mês. R$50. Foi. R$50. Com uma ventosa que eu tinha feito na promoção. E aí eu cheguei pra Cira e disse, Cira, ou a gente se muda, ou a gente fecha. Porque não dá, amiga. Aqui não dá. Porque aqui as pessoas não nos encontram, a gente não consegue colocar na frente que a gente tá aqui. Não tá dando. Então, assim, essa mudança, a segunda mudança, foi uma mudança tomada de cabeça fria mesmo. A gente precisava mudar, né? Isso foi em dezembro. E aí a gente foi... A gente ainda ficou 6 meses nesse lugar. A gente se mudou em março. Foi. Em março a gente se mudou. Aí a gente começou... Mas assim, a gente sabia que tava ruim, mas a gente disse, não, só tem aqui, então vamos tentar. Aí Sim. a gente começou, a gente fez curso de automaquiagem, a gente fez muita coisa nesse espaço, assim, ainda foi um espaço que a gente ainda ficou um tempo. Mas assim, a gente precisava mudar, a gente sabia que precisava mudar. E aí, nessa tentativa de, enquanto não mudava, de trazer cliente, eu fechei uma parceria, e era uma parceria pro Dia da Mulher. E aí, eu fechei uma parceria com uma pessoa que eu já fazia serviços com essa pessoa, e aí fechei pra gente ir no Dia da Mulher fazer, né? Ação, a gente ia fazer massagem nas clientes dela, limpeza de pele nas clientes Em dela. outro lugar, fora Em do- outro lugar. Aí tava tudo fechado, aí uns dias antes da ação ela ligou, aí disse, olha, tem como vocês chegarem aqui antes da ação, porque eu queria conversar com você e com sua sócia. Aí eu disse, tá bom, a gente chega antes, tá? Não sei o que, a gente geralmente chega pra arrumar as coisas e tal. Ela disse, não, mas eu queria que vocês chegassem um pouquinho mais antes que eu quero conversar com vocês. Aí eu disse, não, tá bom, tá certo, beleza, a gente chega. Aí eu desliguei e liguei pra Rívia. Aí eu disse, Rívia, fulano vai querer passar o ponto pra gente. Tu já sabia? Já, a Cira tem isso. A Cira tem essas coisas. O povo nem diz nada a ela. Profeta. Ela já vem dizendo assim, ó, pode ter certeza que é isso. E geralmente ela acerta. Semana passada acertei de novo. Geralmente ela acerta. Caramba! E ela disse E ela só disse isso, quero conversar com vocês. Só. Ela disse, mulher, que conversa é essa que ela vai passar ponto pra ninguém? Eu não a conhecia pessoalmente, né? Mas enfim, fomos pra ação. E era justamente, E era justamente isso. Ela queria passar o ponto pra Ela não gente. queria passar pra qualquer Tudo que pessoa. precisavam, né? Isso. Mas não... Só que desalinhava da persona. Mas mesmo assim, a gente foi. a gente foi. A gente foi. Foi muito bom. A Corpore cresceu muito. Isso foi de frente pro Geoclésio. Não, foi lá perto da festa do boi. Festa do Boi. Ah, outro ponto que eu não vi. Não, você foi. Você foi. A gente Sim, voltou aquele pra que era Vitória. rua que já ia pra... Ah. É isso, Pra aquele... Natal. Quer dizer que o da frente do Dioclésio foi depois. Que a gente tá agora? Não, teve um cara na frente do Dioclésio mesmo, frente. Não, ali foi quando a gente foi pra esse agora, que a gente cogitou ir pra frente, que aí também não deu certo. Ah, Teve Não, essa... não. Teve. esse eu Foi fui, lá, sim, foi foi. Pois é. Foi sim. Aí pronto. Aí a gente foi pra esse. Que era o Eu terceiro ganhei ano. até uma, não sei se foi massagem, foi uma drenagem.
Que eu fiz lá. Isso. Que cai na BR, né? Isso, Sei exatamente. demais. Que a gente voltou a ser mentorada nessa época. Isso, eu lembro. Que a gente voltou a ser mentorada E aí, nessa época. nessa época foi bom porque a gente cresceu muito, né? A gente acabou que Era um assumiu... espaço bem legal. A gente assumiu um espaço, que nesse espaço tinham 3 profissionais que trabalhavam. E aí a gente começou a gerir esses 3 profissionais. E aí a gente saiu de nós 2 para 3. Vocês deixaram de ser a que estava no outro espaço para ter pessoas no espaço de vocês. Isso, Exatamente. exatamente. Aí, Foi uma grande mudança uma grande mesmo. mudança, né? A gente cresceu muito profissionalmente, pessoalmente falando. Voltamos para a mentoria, foi uma outra virada também. A gente sentiu falta disso, a gente disse, não, agora a gente precisa novamente de alguém para ajudar a organizar. Né? Porque toda vez que a gente cresce, a gente desorganiza, né? Isso é a regra. Mas foi muito bom, assim. Mas, assim, a ida para esse espaço também gerou muita mudança. Porque, assim, a gente também não tinha dinheiro. Foi verdade. Porque Ela ela não dizia tinha dinheiro. a A gente única vinha do condição... faturamento de 50 conto. Aí ela disse, a única condição é que eu tenho que passar com tudo, porque eu não vou levar nada. E vocês, claro, dos R$50. Não, e aí a gente saiu de lá, a gente sentou eu e uma Cira, eu digo, Cira, como é que a gente vai pagar tudo que ela tá querendo passar pra gente, que a gente não tem como ter dinheiro pra pagar, né? A gente não tinha nada. Aí, do nada, a gente teve frigobar, micro-ondas, maca. Não, maca não. A gente levou a nossa, não foi? Levou a nossa. Levou a maca, mas frigobar, micro-ondas. Maca, recepção, que a gente não tinha. Recepção, Roupa que a gente não divisória, tinha. roupa que a gente não tinha. Arranjo, quadro. Tudo. A gente pegou o ponto montado. Armário de madeira. Era tudo. Aí eu disse, amiga, eu tenho dinheiro ali e tal, não sei o que. A gente coloca, depois a Corpórea me paga, mas eu não tenho o dinheiro todo. Foi. Mas a gente fez um acordozinho. Aí a gente fez um acordo, porque ela queria continuar, porque ela tava vindo pra Natal, mas ela queria continuar no ponto pra não perder as clientes totalmente de vez, pra não ficar descapitalizada. E aí a gente descontou uns dias de aluguel dela. E a gente fez um parcelamento. Foi. Primeira grande negociação da Corpórea. Foi um parcelamento, mas ela disse, olha, eu preciso de um dinheiro para poder estruturar meu ponto em Natal, então sem essa entrada, eu não nada. Ela disse, não, a gente vai. Se eu não me engano, a dona do ponto ainda trabalhava lá alguns dias. Trabalhou, sim, ficou sim. lá, a gente trocou em Já aluguel, pegou de uma aluguel. parte, Sim, tá, sim, não sei o quê. entendi. Aí pronto, aí ficou. Aí depois ela saiu e aí a gente continuou com as parceiras dela, né? Um dos pedidos dela era que mantivesse as meninas, as parceiras dela, que foram nossas parceiras por algum tempo também, mas foram tomando os seus destinos. E aí a gente, nessa época, levou Júlia, que a gente falou com ela pra ser maquiadora, e ela ficou lá há muito tempo. E aí a gente sentia vontade de voltar pra perto da nossa persona. A gente sentia que tava longe da persona, que tinha se perdido da persona. Quando a gente fazia divulgação, você mas é longe do hospital, não sei o quê. E a gente sentia que precisava voltar pra perto da persona. Então a persona sempre mexendo ali com a gente. Aí, nessa inquietude de voltar, o ponto já estava ficando pequeno, porque antes era só uma sala, né? Nesse ponto, apesar de ele ser bem maior do que a gente já tinha, né? Tava pequeno porque só tinha uma sala. E aí, quando o Rivi atendia, eu não podia atender. Aí, eu fui atender numa maca que era no meio da recepção. Tinha, assim, uma cabine dividindo, uma paredezinha dividindo, uma parede de madeira. Aí, eu atendia nessa maca algumas pessoas, mas só era uma sala. Isso. Aí a gente ficava incomodada de ter só uma sala, de dividir os horários e tal, não sei o quê. E tinha público naquela época. Aí a gente disse, não, a gente precisa ir para um canto, ir para um espaço perto da persona que tenha 2 salas. Uma para mim e outra para você. No mínimo. A Riva falava isso para mim. Ela disse, não, não dá mais. No mínimo, porque assim... Tem uma lá. Tem a duas, ela tem uma assim, não é? Eu sempre tive uma demanda... E um monte de espaço, além das 5. Eu sempre tive uma demanda de atendimento maior do que Cira, né? Até pela disponibilidade de tempo dela, né? Sim. E aí, quando Cira precisava atender, eu me incomodava de ver Cira atendendo lá de fora. Sim, eu dizia, não, amiga, você precisa ter uma sala. Você precisa ter uma sala, não tem cabimento. Porque, teoricamente, a sala privativa era para corporal, né? Pela necessidade mesmo do procedimento. E aí eu me incomodava com ela atendendo nesse espaço que ela atendia. E ele disse, não, a gente precisa se mudar. E aí a gente começou
a procura por novamente um novo espaço físico. Deixa eu só dizer uma coisa rapidinho. Eu já falei para vocês sobre a história de permaneçam tolas e permaneçam famintas. Já conversamos sobre isso já? Acho que não. Certo, então eu vou contar rapidinho. Aí a gente volta para a história da Corpore. Steve Jobs foi dar uma palestra em uma universidade há muito tempo atrás. E ele tem um discurso emblemático que é esse. E o título do discurso era para jovens, estavam se formando. Não sei qual era o curso, mas devia ter ali 20 e poucos anos, né? 23, 24 anos. E o título era Permaneçam tolos e permaneçam famintos. Resumidamente, o que ele dizia era que quando eles estavam saindo da universidade, eles eram tolos. Eles acreditavam que podiam tudo. Então eles acreditavam que iam conquistar, que iam fazer, que iam acontecer, porque afinal acabaram de se formar, tem muita experiência, né? Como geralmente a gente acha, né? Não, porque agora eu vou, tal. E que ao longo do tempo isso vai se perdendo, e a vida adulta vai trazendo pra gente uma realidade que às vezes atrapalha. Não vai dar, isso é difícil, isso aqui não tem como. E a segunda coisa é permaneçam famintos. Geralmente, quando você sai da universidade, você sai com gás, com garra, com vontade. Você vira à noite, você faz qualquer coisa, você vai para cima. E a vida adulta também vai tirando da gente. Então, ele dizia isso lá. Que vocês amadureçam, mas que vocês permaneçam tolos e permaneçam famintos. Permaneçam achando que podem conquistar, mesmo quando não parece que pode. O povo vai dizer, é tolo, não sabe? É uma criança. Permaneça. E permaneça faminto, permaneça querendo, fazendo, acontecendo. Se você for tolo e faminto, você vai conquistar tudo. Porque você nem sabe que não pode e você vai correr atrás para conquistar. Então, por não saber que não pode, você vai lá e conquista. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu fico imaginando vocês duas com um faturamento de R$50, recebendo uma proposta de uma clínica que custava uma grana, porque se ela estava montada, ela custava uma grana. Né? E vocês com a certeza de que nós vamos conseguir. Talvez se vocês hoje olharem para vocês lá, Foi assim. vocês digam, meu Deus, como elas eram bobas, elas achavam que iam conseguir. E elas conseguiram, porque elas achavam que iam conseguir. Então, quando outras oportunidades aparecerem na frente de vocês, e de todo mundo que está ouvindo a gente, permaneçam tolas e famintas. Tolas e famintas. Às vezes eu fico pensando assim, caramba, tem coisa que eu faço que eu mesmo, olhando anos depois, faço muita bestalhada, acho que vai dar certo. E deu. Então, quando a oportunidade surgir na frente da gente, permaneçam tolos e famintos. Só um ponto aí para caso aconteça de outras oportunidades, de uma sala montada, toda pronta, aparecer na frente de vocês acham que não conseguem. Lembro que vocês conseguiram sem nada. Hoje vocês têm uma marca. Eu costumo dizer que a gente tem muita coragem, né? A gente tem muita coragem, a gente não tem... A gente trabalha muito, a gente não tem medo de trabalhar, né? Tanto eu quanto a Macira. Que aí cai naquela, vocês já tinham, teoricamente, uma estabilidade, né? Que o emprego público nos dá, mas que às vezes a gente nunca foi se meter nisso, né? Mas assim, a gente gosta muito de trabalhar, então a gente gosta de empreender, né? Então acho que essa vontade mesmo a gente tem essa disposição, eu acho que dá o gás pra gente ir, né? E nesse gás, nessa procura, a gente sempre prezava, assim, a gente teve alguns lugares que a gente ia precisar reduzir o tamanho das salas, e a gente sempre preza muito pelo conforto dos pacientes, a gente gosta de coisas espaçosas, amplas. E aí Cília dizia, não, a gente não vai dividir sala, porque vai ficar desconfortável dividir sala. A sala tem que ser grande mesmo. Isso. E aí a gente dizia, não. Isso, porque nesse prédio que a gente tava, tinha a opção da gente comprar esse prédio e pegar essa sala de Rívia e dividir em duas. Eu lembro disso. E a gente até contratou uma equipe de Eu lembro. engenharia e tal, pra fazer o coisa e tal. Aí eu fazia, amiga, a gente vai ficar com cara de franquia. Nada contra a franquia. Mas a gente sabe que o espaço é muito reduzido. E eu digo, amiga, a gente não é franquia. Eu não quero ficar na sala apertada, assim. E eu dizia, a gente tem que ter espaço pra circular a maca inteira, porque a gente vai em alguns cantos que você fica na maca e É só a maca aqui no meio e você não consegue nem andar. Às vezes é encostado na parede. E você profissional só tem esse lado aqui pra circular, né? Pra perto do cliente. Eu fazia, amiga, não gosto disso não. Não quero isso não. Talvez por ter isso muito bem definido, a gente sempre buscou
crescer, né? Não, o espaço ficou pequeno pra gente, vamos atrás de outro. A gente nunca teve esse medo, não. E aí, E o espaço da Corpora é gigante, viu? Quando vocês forem lá, vocês vão ver. Dá um dia eles da Corpora aí, só pra eu já é botar na lá. Avenida de Gadantas, né? Parnamirim, número 450. 450. Uma rua principal, vamos fácil botar de na legenda. acesso. É, próximo ao Deoclésio. E Vale um dia Corpora lá, viu? Porque é grande. Vale. É um espaço Grande. muito grande, muito Já chegou aconchegante. até arrepiar? Isso. Exatamente. Exatamente. E muitos outros eventos. É, Muitos os eventos. eventos. Muita coisa lá. E aí, assim, nessa tentativa de sempre buscar, a gente já tava procurando o ponto, eu ficava assim, ligada. Quando eu vi uma placa de vende, se aluga-se. Aí eu parei o carro na porta de onde hoje é a Corpore, né? E aí tinha uma construção. Eu disse, Cira, estão fazendo um ponto aqui, perto do Deoclésio. E vai ser nosso ponto. Aí quando eu fui procurar a informação, esse ponto já tinha um dono. E a pessoa que estava lá, né, disse assim, mas tem um aqui, ó. É do Do mesmo lado. dono. Você quer dar uma olhada? Eu disse, vou dar uma olhada. E entrei. Quando eu entrei, que fui sendo apresentada, no mesmo instante eu peguei o telefone e disse, Cira, achei nosso ponto. Vai ser aqui. Aí Cira disse, mas como? Eu disse, como? É aqui. Eu tô dizendo, eu sei que vai ser aqui. E aí, no mesmo dia, a dona do ponto marcou com a gente, fechou o contrato. Foi assim. Na hora. Foi na hora. Foi na hora. E a gente, antes desse, a gente ia para um outro, a gente tava na iminência de sair, né? E antes desse, a gente tinha um outro que, assim, tinha dado tudo errado. Assim, a gente passou 3 meses meses de negociando negociação, e nada. E foi. nada. E na hora, assim... Isso aí foi na hora. Na hora, Na no hora. mesmo dia. no E o mesmo pior, o nosso contrato do outro ponto ia terminar. E aí, assim, a gente tava assim na iminência. Ou renovava ou trocava, assim. Foi assim, trocou, pronto, Foi. trocamos. Aí quando trocamos, a gente realmente saiu com um espaço muito grande e a gente teve também outra dificuldade. Quando a gente entrou, a gente não tinha mobiliário Pra tudo. Pra tudo. Sim, porque o ponto era pequenininho, né? De uma sala a gente passou a ter 5, É. a gente uma recepção pequena, a gente passou a ter uma recepção grande, a gente passou a ter 3 banheiros e assim, o espaço era muito grande. Como é que a gente vai estruturar esse espaço? E a gente foi dando prioridade às salas. Primeiro uma sala para a Macira atender, a gente precisava fazer as alterações obrigatórias, né? Que é da Anvisa, então ainda teve isso. teve os espaços obrigatórios que a gente Cada espaço que vai tem toda a adaptação. Né? Tem. isso, toda que a gente adaptação. teve que priorizar, Eu lembro. né? E aí a gente foi construindo, e a gente tá 2 anos nesse espaço, né? É. Há 2 anos. E vamos fazer 5 anos. Eu acho que a gente achou o espaço Ideal. 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 Eu tenho certeza que vocês pensaram em desistir. Todo mundo já pensou. Todo mundo já pensou alguma vez. Né? Em algum momento a pessoa... Caramba. Pode não ter pensado em desistir, mas... Por que eu inventei esse negócio? Sim. Em que momento vocês acham que vocês olharam assim e fizeram... Isso aqui vai ser a empresa da nossa vida, assim. É isso, não, o projeto é esse. River não tinha empreendido ainda, mas estava buscando algo. Macira já tinha tido outras oportunidades. Então, assim, esse é o nosso negócio. Que momento? Vocês lembram algum momento assim que marcou, que deu muito certo, que foi muito legal, assim? Eu acho que agora, eu acho que viver esses 5 anos, assim, tá, é aquela coisa do aniversário, de você Sim. estar na nostalgia, de você, né? Fazer a retrospectiva, fazer a né? retrospectiva, né? A gente vem esse ano, né, esses últimos meses, de alguns reconhecimentos, né? E assim, a gente diz, poxa, agora eu tenho certeza que tá dando certo, né? Teve o do Corém recentemente, que a gente foi reconhecida. Que era um prêmio que eu desejava muito, assim, não explicitamente, mas eu dizia, puxa, não fui reconhecida, cara. Vamos falar sobre esse prêmio, né? A Corpore foi homenageada num congresso do Corém, Isso. No evento. no evento do Corém de Isso. enfermagem empreendedora, não foi isso? Exatamente. E aí, assim, não é um... certificados em Isso. Exato. E aí, assim, não é algo assim tão antigo, assim. Sim. Tem uns 4 anos, eu acho que é o quarto Quarta evento, edição, mas eu acho que é. uns 3 anos só que tem esse reconhecimento. Uhum. Mas assim, ano passado eu olhei e disse, caramba, nem fui reconhecida. Aí esse ano, assim, teve o reconhecimento. Esse ano, assim, financeiramente, assim, né? Conseguiu Conseguimos Estão batendo as algumas metas. algumas metas. Conseguimos implantar o laser, né? Consolidar o e laser. consolidamos. Né, que a gente vinha de muitos tabus, assim, muitas colegas diziam assim,
laser não dá dinheiro. Laser Sim. é Coisa de franquia. coisa de franquia, né? Laser, Muita tecnologia nova na Corpore, né? Acho que é um Muita é um momento de muita tecnologia, muita máquina, muita coisa. Aí, assim, eu acho que esse ano realmente, assim, poxa, tá dando certo, assim, o laser tá dando certo. Chegou tecnologia nova semana passada pra uma máquina própria de plasma, né, que pra quem faz preenchimento, né, é uma alternativa. Aí isso aí é novidade, hein? Tá sabendo não. É novidade. novidade. Chegou semana passada a máquina, assim, a gente já fazia, mas de forma alugada, mas assim... Porque agora a Corpore tem um outro braço, que é o braço das máquinas, né? Das locações. Das locações. Das locações. E assim, dizer assim, poxa, tá dando certo, porque antes a gente alugava. E assim, era Na verdade, lindo são vários alugar. símbolos. Antes eu estava dentro de um espaço de uma outra pessoa. Aí fui. Agora eu tenho um espaço que comporta muitos profissionais. Muitos. Inclusive, a gente tem vários profissionais. Vários profissionais. Vários parceiros. Antes eu alugava uma máquina, imagino que na hora de alugar a pessoa ficar pensando, será que vai dar certo? Será que não vai? Hoje eu tenho as máquinas e alugo. Exato. Então é um negócio extraordinário. Então assim, eu acho que agora a gente consegue olhar e dizer, poxa, A que gente bom que eu não... construiu, não é? Construiu história, teve história. Já foi palestrando do CIED, né? Sim, que isso aí também é uma coisa muito pertinente a gente falar, né? Mas ela sempre teve essa veia de... Ela sempre gostou de dar aula, né? E assim, ela se capacita para isso, então faz poesia, educação, e ela gosta muito disso. Então, todas as vezes que a Corpore é convidada a participar, né? Podendo passar um pouquinho desse conhecimento que a gente vem adquirindo, né? Ao longo desses 5 anos de empresa, Macira vai e representa a Corpore lindamente. Sempre quando eu posso, eu tô lá, né? Aplaudindo. Dando apoio, tirando uma E a foto palestra foi um depois. sucesso, não? Eu vi no final os aplausos. Vi ela andando no meio do povo enquanto falava. Foi todo um... Não, e assim... Você desceu, deu o microfone para as pessoas. Acho que foi uma boa palestra. Foi uma excelente palestra, a repercussão. Eu conheço pessoas que estavam lá e que comentaram sobre a sua palestra. Bom, a gente se esforça muito pra Muito quando mesmo. a gente é convidado, assim, pra levar o nome da marca, né? Levar o nome da empresa com segurança, com responsabilidade, né? Como todos os procedimentos que a gente faz dentro da Corpore, né? A gente preza muito por qualidade, né? A gente preza demais por qualidade. Por exemplo, o Lídia sabe que o financeiro sabe aí que se tiver um preenchedor ruim, eu não uso. Não usa. Eu não uso preenchedor ruim. Não adianta. É. Tá em promoção, não sei o que. Não usa. Não uso. Eu quero o que eu uso da marca tal, do Perfeito. jeito tal, não sei o quê. Então, assim, com Anvisa, tudo legalizadinho. Então, assim, a gente, do mesmo esforço da biossegurança, do respeito, da responsabilidade que a gente tem dentro da empresa, a gente tenta levar isso, né? Nas minhas aulas, né? Nos congressos, aonde a gente vai, né? E me diga uma coisa. Caso vocês encontrassem por aí uma enfermeira de 22 anos e uma fisioterapeuta de 22 anos, 25 anos, né? Recém-formada, vocês como 25, né? Eu fui com 25. 25 e você 22, né? Não, acho que 24. 24? Enfermeira, 24 anos recém-formada e uma fisioterapeuta, 25 anos recém-formada. Querem empreender, querem ser autônomos na carreira. O que vocês diriam assim? Não cometam este erro. Eu acho que o primeiro conselho para quem vai é não achar que é fácil. Né? A gente está vivendo uma onda de muita informação e na boca deles é tudo muito fácil. Você vai ficar rica trabalhando sendo dona do seu negócio. Não é impossível, mas é baseado em muito trabalho. Então, primeira coisa, tira essa ilusão que é fácil. Não é fácil. Eu costumo dizer a Macira que todo mês a gente zera o game. A gente recomeça. Perfeito, Né? massa. Sempre. Não, é o recomeço. Eu esqueço até de quanto eu faturei no mês passado, pra você ter uma ideia. Porque realmente é recomeço, né? Perfeito. A segunda que eu tenho assim, isso muito bem definido é invista em produtos de qualidade e não caiam na besteira de equipamento, né? Que a gente, como físio, vou fazer agora na minha perspectiva de físio, a gente tem um principal instrumento nas mãos, que são as mãos, né? Uhum. As mãos e o conhecimento técnico, científico, então, o raciocínio clínico. Então, a gente não cai na besteira de estar investindo em 1 milhão de aparelhos e você esquecer do básico, que é a mão, né? A questão da avaliação, que ela é muito importante. Eu acho que, para mim, os dois pilares mais importantes de quem vai empreender é não se iludir com fácil e não cair na besteira de fazer múltiplos investimentos em maquinários. Que as pessoas, elas se ligam a pessoas. Então, se você não tiver
o recurso humano muito bem cuidado, não adianta. Você pode ter o melhor aparelho do mundo. E a gente tá numa era muito tecnológica, né? Assim, a gente troca muito de aparelho muito rápido, né? Os aparelhos... Aí a gente conhece, assim, várias colegas, assim, não só da área de enfermagem e física, né? Da área de estética mesmo, né? Que todo mundo, né, é habilitado para trabalhar com muita coisa estética. Mas na estética, principalmente, é tudo muito rápido. O laser de ontem já não é o mesmo laser de hoje, mas às vezes, assim, com adaptação simples, você consegue entregar o mesmo resultado. Talvez, assim, um pouco mais de estudo, você consegue. E, assim, a gente já viu várias colegas fecharem por causa de endividamento com aparelhos, né? A gente tem alguns grupos que, assim, é manhã, tarde e noite. Final do mês, eu digo, amiga, se quiser comprar alguma coisa... Todo mundo vendendo para Todo mundo fechar as vendendo, contas do pra mês. Pra fechar a conta. E é muito triste, assim... A gente sente. Eu comento com o Ciro, Ciro, que tristeza de ver uma colega, depois de investir tanto, tá se desapegando das suas coisas, porque, enfim, o mercado, né? E essas duas coisas, inclusive, elas são muito parecidas. Não se iludir e não investir em aparelho acima do que de você mesmo. Porque ter o equipamento deve ser muito bom pro ego, né? No início, assim, você começou, tal, conseguindo um dinheirinho, aí adquiriu. Aquilo ali pro ego deve ser extraordinário. E cai nessa coisa da ilusão. E cada brinquedo novo que eu compro... E aí cai nessa ideia da ilusão, de você achar que... Isso. Mas a gente ficou muito tempo, assim, fazendo com o que tinha. Sim, é isso mesmo. Muito. E alinhando muitas expectativas do cliente. Assim, olha, eu entrego isso aqui Mas é eu uso... possível, eu não uso tecnologia tal, eu não uso tal coisa é adjuvante no tratamento. A gente sempre foi muito sincero, assim, com os clientes. E olha, a gente não tem, olha... Crio, a gente fazia crio dele. Digo, ó, só vai ter crio nesse dia, porque a gente aluga Vocês a máquina. entregavam de uma maneira diferente, mas entregavam, né? Mas entregava. E você, diria o quê? De erro é... Assim, não, você vai olhar para uma enfermeira, 25 anos, recém-formada, e ela quer empreender na área da saúde. E você vai dizer, não cometa esse erro. Qual erro você escolheria? Não achar que a disciplina de administração resolve toda a sua vida. Tem uma cadeira de administração? Tem. A gente paga uma disciplina chamada administração. Tem, tal, esse comecinho, né? Assim, mas é muito assim, administração muito de escala, você vai estudar as escalas, Sim, mas sim. você tem uma noção de administração, assim. E Mas você Gestão acha... de pessoas. Gestão hospitalar, mas você acha, assim, que vai salvar o mundo com aquele conhecimento de um semestre, né? E, assim, não, eu acho que, assim, a gente foi formado para cuidar, né? O enfermeiro é formado para cuidar, né? Então, assim, o que você sabe é cuidar, você sabe muito bem cuidar, é o que Rivia disse, né? Você sabe cuidar, mas, assim... Administrar, minha gente, é outro jogo, assim. Então, assim, não cometa o erro de começar sem uma boa estrutura administrativa, sem procurar conhecimento técnico sobre administração, porque administrar é outra coisa, assim. É outro nível, é outra ciência. Eu gosto muito de administrar, assim. Gosto demais, assim, gosto muito dessa parte. Rivia até sabe que eu gosto muito de estar na sala administrativa. Eu digo, olha, eu gosto mais da sala administrativa do que da minha sala de atendimento. Que hoje a gente tem uma sala administrativa, antes a gente não tinha. Mas... Sim, vale salientar isso. Ainda tem Tem a sala administrativa. Mas é isso, assim, o erro de achar que vai sozinha, né? Que, eu vou começar e depois eu procuro o administrador. Não, eu vou começar aqui pequeno e tal, mas assim... pensar em planilha, pensar em planilha para alimentar com valores de precificação correta. Eu acho que não adianta começar sem ter essa base, assim, sabe? Vou começar porque eu sei fazer aqui curativo e assim, eu tenho material aqui que eu ganhei e tal, não sei o que, vou cobrar aqui R$50. Para depois você subir o preço, para depois você entregar valor, é outro jogo. Então, assim, comece sabendo administrar, comece sabendo o que você vai querer ali, porque o negócio... Faz a diferença quando você tem isso muito bem definido, né? O negócio pega. O negócio pega. Eu tava lembrando quando você falava do evento lá, Mindset. Do Corém. Do Corém. RN, vale salientar que é uma... assim, iniciado pelo nosso estado, né? A quarta edição do Mindset, que reuniu mais de 100 profissionais de saúde, no Golden Tulip, produzido pelo Corém Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte. Que está fomentando a enfermagem empreendedora. Sim. Isso é interessante. Muito. Muito interessante. Não olhar só o prospecto do
do concurso. Do concurso, né? Concurso, ou é isso. particular, né? E o concurso acima, né? Talvez. Isso. Até assim, o que mais se fala é o concurso, É. né? Porque acho que é onde tem mais oportunidade, né? Mas um evento para isso. Se você conseguir colocar as pessoas lá. Porque quem já empreende, naturalmente iria, né? Mas tinha muita gente lá que não empreendia. Eu conheço uma moça que acabou de se formar, a Ruth, que estava lá. Estava assim nas primeiras cadeiras. Quando eu comecei a falar, ela olhou para mim. Aí no final, na hora do almoço, fui falar com ela. Aí ela disse, eu me formei, tá? Falaram desse evento, eu já vim ver como é que é ser empreendedora na área da saúde. Então, isso é uma iniciativa fantástica do Corém. Muito massa mesmo. Então, é também uma mudança de mentalidade da área da saúde como um todo, né? Porque é um Mindset. evento... Mindset. É mindset. É um evento para falar sobre gestão. Muito Isso. massa. Muito massa. Show de bola. Agora, tem uma perguntinha que eu gosto de fazer para todo mundo, que é o seguinte. Se vocês fossem escrever um livro da vida de vocês, e aí, logicamente, da Corpore, né? Vocês duas juntas escrevendo um livro a 4 mãos sobre a história da Corpore, qual seria o título desse livro? Não é uma pergunta fácil, não. Tem que pensar um pouquinho. Caramba. Querem mais água? A água dele acabou. Eita. O título do Do livro. livro. Eu acho que seria o nosso slogan. Um lugar pra chamar de Lugar pra chamar de seu. seu. Um lugar para chamar de seu. Eu acho justo. Um lugar pra chamar de seu. Eu acho que é. Um lugar. Por que a Corpore é um lugar para chamar de seu? Primeiro, assim... Que Ei, Júlia está aparecendo na câmera pela primeira vez. Júlia, aparece na câmera aqui. Dê um oi, Dê um oi, Júlia. Júlia. Dê um oi para a câmera, Dê um oi. Júlia. Júlia é assessora geral para assuntos importantes da Escola do Empreendedor. Por que Corpore é um lugar para chamar de seu? Vamos fazer assim? Vamos fazer um corte? Bora. Que aqui a gente faz corte propositalmente, assim. Vamos fazer um corte. Entendeu? vamos fazer um Então, corte. vocês olham para a câmera e fazem um mexão aí. Por que a Corpore é um lugar para chamar de seu? Esse corte vai pro Instagram da Corpore, né? Pronto, a Corpore é um lugar para chamar de seu, porque quando a gente pensou na Corpore, a gente pensou num lugar que fosse um espaço onde as mulheres se sentissem acolhidas, que se sentissem respeitadas e que elas pudessem trazer suas dores, seus problemas, e que ali ninguém ia tentar convencê-la a fazer algo que não fizesse sentido para ela. E aí a Corpore tem essa ideia mesmo, ela nasceu isso. Inclusive, em alguns dos ambientes que a gente passa pela Corpore, parece uma casa. A gente sempre diz, parece uma casa, você sente realmente acolhida. E aí, por isso que a Corpore, toda vez que a gente vai falar sobre ela, a gente diz que a Corpore é um lugar para chamar de seu. Porque realmente, se você quiser ir para a Corpore, você vai se sentir acolhida, você vai ser muito bem recebida, sempre vai ter alguém para compartilhar café, chá, conversa, Bolos. bolo, enfim, acho que é isso. Muito bom, muito bom. Marcela, quer falar? Acho que ela falou tudo. Falou né? tudo, né? Falou bonito. Falou tudo. Essa ideia de casa, É massa. É isso. eu acho que isso que ele conectou na hora que chegou lá. Sim. Sim. Porque assim, o que a gente tem... Aquele peso frio da clínica, O que né? a gente tem de ideia de clínica, né? De clínica de estética. É um ambiente que as pessoas, elas Engessado, frio. investem muito no visual, né? Então, elas querem atrair pelo luxo, pela aquela falsa sensação de que eu tô fazendo um procedimento estético como se fosse algo inalcançável para algumas mulheres. E aí, a gente quis trazer a ideia de que é possível você ter um autocuidado e é possível você encontrar um lugar com qualidade, com produtos bons, com técnica, com bons profissionais e que não tem aquele engessamento que você tem que ir lá como se fosse uma madame, né, indo, né, fazer algo. Não, a gente não quer. A gente quer que você vá como você é. Eu tô saindo do plantão. Venha saindo do plantão. Eu estou saindo do plantão. Venha saindo do plantão, porque aqui a gente não vai ver que você tá com um pijama de hospital. A intenção aqui não é essa. A intenção é de você vir e você sair melhor. Se vai ser com o seu pijama de hospital, se vai ser com sua roupa mais Crocs. chique, se vai ser sua Crocs, sua sandália, enfim. Tem cliente da gente que sai do plantão para tomar café, na clínica, por exemplo. Massa, De manhã, né? Sai do plantão noturno. Vocês estão aí, vou tomar um café. Tu vem que a gente tem um bolo. E aí eu acho E que às vezes é isso. contrário. Às vezes vai pro plantão noturno e passa na Corpore primeiro. Pra lanchar antes do plantão. Pra ser atendida, pra Sim. fazer alguma coisa. Às vezes é só pra ver Pra a ver a gente, pra pegar gente. um nutracêutico, pra Um pegar produto. algum produto, né? E eu acho que é isso. A Corpore tá lá pra acolher. Eu acho que pra ver o indivíduo de forma individual, né? Quando eu li o livro da Disney,
né? Os encantamentos da Disney. A gente já tinha muito essa perspectiva, mas eu consegui materializar muito mais depois da leitura, né? A leitura, acho que foi um grande livro, assim, um dos livros que eu lembro, assim, que foi um divisor de águas, assim, na minha cabeça. Que alugou, como o pessoal diz, alugou um kitnet, assim, um triplex. Alugou um triplex. Alugou uma mansão. E tipo assim, ver o indivíduo de forma individual mesmo, assim, o que ele precisa, o que ela precisa naquele momento. Então, acho que a Corpore é um lugar para chamar de seu porque a gente se preocupa com cada cliente. E uma prova disso a gente, hoje de manhã, a gente tava vendo os clientes do laser, né? A gente tem laser esses dias. Quarta-feira. E aí a gente, falando sobre isso, a gente disse, olha, fulana. Aí a gente fez, ai meu Deus, eu não conheço fulana e cicrana. Aí, porque no laser a gente tem uma demanda muito maior de clientes e a gente não executa o laser, é uma outra profissional que executa. Inclusive maravilhosa. A gente tá lá e tal, dá um apoio, dá, né, toda assistência, mas a gente não executa. E assim, a gente não conhece todas as clientes do laser, então isso causa um incômodo na gente, né? A gente não conhecer todas as clientes do laser. Foi repassar hoje, né? A gente repassa, mas assim, sim, a gente trata cada cliente de forma individual. Por exemplo, fulana prefere ser atendida quando sai do plantão, cicrana prefere ser atendida. Massa. E a gente tem o cuidado de colocar isso na planilha, a gente tem o cuidado de colocar isso na ficha delas, né? Para elas terem realmente o seu espaço, ser um lugar para chamar de seu mesmo, assim, na sua integridade e como a sua individualidade. E de forma integral mesmo, assim, cuidada de forma integral, o que ela precisa. Semana passada ela chegou, aí eu tava conversando com a cliente, assim, no meio da recepção, a gente tava tomando café. Foi. Aí... Essa história aí é não publicável. Não, porque assim, eu sou mais técnica, né? Então, quem já frequentou a clínica sabe que eu sou muito rígida com questão dos horários. Então, eu gosto que se a paciente ela tá comprando 1 hora, ela vai ser atendida 1 hora, eu não gosto de... Enfim, e aí, assim, nesse né, como a gente trabalha em hospitais, né, acontece algumas vezes da gente não conseguir sair do plantão, enfim. E aí, nesse dia, eu disse, vai uma cliente, inicia o atendimento, que eu vou chegar no meio do atendimento, mas você vai iniciando, explica que eu tô chegando. E aí eu saí, né, achando que a paciente já estava na maca, já estava tudo pronto. Quando eu chego, está uma Siriela sentada na recepção. Batendo papo. Tomando café. Mas ele estava atendendo a paciente. E a Siriela conversando. Estava atendendo muito mais do que se tivesse. Eu cheguei e disse, o que vocês estão fazendo sentados na recepção? Que não estão na maca. Não, se ele está resolvendo aqui um problema meu, porque eu preciso encomendar um bolo. E aí você está fazendo os contatos. Com certeza. Aí eu disse, amiga, eu estou atendendo a paciente de forma biopsico, assim, no todo da paciente. Eu estou resolvendo a dor da paciente. Conversa isso lá em cima. Vamos pra maca. Aí arrastei. Mas isso é um lugar para chamar de seu. Entender que eu podia executar a melhor técnica, eu podia fazer a radiofrequência mais top que eu ia ter feito na minha vida, melhorar os parâmetros da maca, deixar tudo perfeito. Mas naquele momento, ela queria encomendar o bolo do aniversário de 15 anos da filha dela. Isso. E assim, eu me senti super especial de ajudar ela, de estar ali vendo os contatos, assim. E é isso, mesmo que a gente não tivesse executado o atendimento dela naquele dia. Ela foi atendida. Ela foi atendida. Então, assim, é um lugar para chamar de seu, porque a gente se preocupa com o ser, com o que ela tá precisando naquele momento. E eu tenho muito orgulho disso dentro da minha empresa. Eu acho que é o diferencial mesmo, Fantástico. Fantástico. Uma aula... Essa fala de vocês final aqui foi uma aula de experiência do cliente. A gente diz, não é? Tu já é de casa. Se que instantinho que a gente viajava, isso tudo é de casa. Daqui a pouco a gente vem conversar com... a gente realmente diz isso. E a gente sente também, a gente sente que a gente dá isso para nossas clientes e nossas clientes, elas nos devolvem. E devolve quando elas confiam em conversar, quando elas vêm mostrar, né? Olha, me indica uma boleira para fazer um aniversário de 15 anos da minha filha. Então, isso pra gente é um retorno de muita confiança, né? Que extrapola a técnica, né? E aí eu acho que quando a gente vê esse processo, a gente tem certeza que a gente está no caminho certo. Que é realmente da forma como a gente gostaria de estar. Sensacional. E trabalhando do jeito que a gente quer mesmo, que a gente planejou. A gente tem isso muito latente, né? De cuidado. Fantástico. Então, pronto, acho que é isso. Fantástico. Foi melhor esse corte. Foi? Sem ser corte. Fez o corte. Não,
Não, e assim, a gente tem vários exemplos, por exemplo, cliente que gosta de ser, que gosta de falar. Já tem, olha, ligue para ela, não marca o horário dela por mensagem, ela prefere falar. Não, tem cliente que gosta de responder o WhatsApp. Responde o WhatsApp. Tem cliente que é mais prática, oi, o horário é tal, pronto. E assim a gente tem esses cuidados. Então, por isso que eu acho que a Corpora é um lugar para chamar de seu. Eu acho não, eu tenho certeza que a Corpora é um lugar para chamar de seu. Gente, obrigado. Foi fantástico. Foi fantástico. Vocês são demais. Os 5 anos da Corpore é indissociável da Escola do Empreendedor. E nós temos muito orgulho de fazer parte dessa história. Que venham muitos outros 5 anos. Amém. Amém. 5, 15, 20, 30 e que a Corpore possa crescer cada vez mais. Amém. E eu anotei uma coisa aqui que é fundamental. Nós precisamos falar mais que a Corpore é para os profissionais de saúde. Os profissionais de saúde, de fato, é uma classe que não se cuida, como vocês falaram. E eu acho que nenhuma empresa parou para pensar nisso. Talvez tinha parado em termos de monetização. Olha, eu vou vender isso, tal. Mas o olhar, o cuidado, a forma como vocês estão pensando e sempre pensaram, nasceram com essa dor. Vocês estavam lá no meio, viram a necessidade e nasceram com essa dor. Essa dor que não existe mais, porque a Corpore está lá para resolver tanto a dor mesmo, né? A dor real. Isso. Como a dor de angústia mesmo, de não ter tempo, não conseguir se cuidar e tal. Tem um espaço para isso. A gente precisa falar mais sobre isso. A Corpore é o lugar para o profissional de saúde chamar de seu. Inclusive, quando a gente vai pensar protocolos, quando a gente pensa em protocolos, ou quando a gente pensa nos eventos, a gente diz, mas dá tempo? Às vezes a gente sabe que, assim, ele tem pouquíssimo tempo de trocar de um plantão para o outro, ele tem, assim, um horário super reduzido. Então, a gente tem muito esse cuidado. E quando a gente vai começar a atender, a gente já costuma dizer assim, como é que são seus plantões? Qual é o horário que fica melhor para você? A gente já pensa, assim, desde o início, assim, desde a avaliação, a gente já pensa nesses horários. Porque, assim, a gente sabe que encaixar alguma coisa na nossa agenda... É muito complicado. É complicadíssimo, assim, é a agenda do profissional da saúde. Então, assim... Que é uma realidade. A gente não pode... Né? E mudar essa realidade a gente não vai conseguir. Né? A gente só tem que colocar na cabeça das nossas queridas maravilhosas é que elas têm o direito de parar esse tempo para cuidar delas, que elas merecem esse cuidado e que a gente tá ali para ajudar, né? A gente nossa empresa tá ali para ajudar, para apoiar, para facilitar, que eu digo, nós somos facilitadores. Algumas vezes eu encontro pronto hoje mesmo, estava no plantão, e aí, no momento de pausa, chegou uma colega e disse, Ebra, vem cá. Eu digo, tô sentindo que você quer conversar. Você quer conversar? Não, eu quero que tu veja aqui minha cara. Mulher, vem aqui. Aí ela já pediu para olhar. Ela disse, não, marque para mim que eu vou lá. E aí, assim, o despertar do cuidado, né? Da gente estar o tempo todo despertando esse cuidado. Olha, você é profissional da saúde, você cuida muito, você não tem tempo para isso, mas você tem que ter um tempo para cuidar de você. E aí a gente tem o trabalho mesmo de despertar do autocuidado. Que aí também foi uma das viradas de chave, que a gente via o profissional como aquele profissional doente. Com dor, com desconforto. E depois a gente foi perceber que não, elas não estavam atrás de dor. Eu quero melhorar da dor, não. Elas estavam realmente... Autocuidado. Procurar autocuidado. Isso. Fantástico. É isso. Muito obrigado. Obrigada. Pelo tempo. Nem sei quanto tempo a gente passou. Também não, perdi. Deve ter chorado. Deve dar 2 edições de podcast. Valeu, viu, gente? Obrigada. Gostei demais dessa lógica, a gente vai falar mais pro profissional de saúde. O profissional de saúde tem um lugar para ele que chama-se Corpore. Isso mesmo. Um lugar para chamar de seu. Um lugar para chamar de seu. Valeu, pessoal. Muito obrigado aí pela audiência. Domingo que vem tem mais um podcast.